uma pancada incrível de chuva. E Linda e eu, muito alegres, não molhamos. Descimos ao ponto, mas ponto estava chovendo muito e não molhamos. Mas depois um carro passou. E tinha um poço lá. E tchau! Fiquei todo molhado. Então, já sei que, mas Deus tem um sentido de humor, amém? Deus sabe como humilhar aqueles que precisam ser humilhados, amém? E eu precisava ser humilhado, amém? Então, irmãos, é incrível, agora estamos tendo outro culto simultaneamente lá no leste, amém? A verdade é que está tendo dois cultos no leste hoje, um com os jovens adolescentes e outros com os casais. Então, irmãos, quero animar-nos hoje para estudar a palavra de Deus, amém? E se tem uma Bíblia, vamos pegar as Bíblias e vamos estudar a palavra de Deus. Eu estava pensando o que necessitamos estudar como grupo. O que necessitamos estudar? Uma das coisas incríveis é que a palavra de Deus supre todas as nossas necessidades espirituais, amém? Mas o que precisamos estudar? Estou orando, meditando, falando com irmãos. E algo que eu notei é que a Deus abençoou muito nós, como igreja, quando tivemos essa mini campanha, lembra? E os casais também compartilharam sua fé. E chegamos a ter, olha isto, em nosso grupo, 40 estudos bíblicos. Na igreja inteira, 80 estudos bíblicos. Incrível, muitos estudos. Mas de todos os estudos, olha isto. A verdade, se batizaram como uma pessoa se batizou nos outros estudos. 80 estudos. Então eu pensei, nossa, o que aconteceu? Que bom por essa pessoa, amém? Glória a Deus, Stephanie, amém? Mas que nos está ensinando Deus? Porque é bom estudar a Bíblia com pessoas, amém? Mas você estuda a Bíblia com as pessoas para que eles se salvem, amém? Porque o mais importante é que pessoas se salvem. Estudos bíblicos, infelizmente, não vão nos céus. Discípulos salvos vão nos céus, amém? Então, e nós temos uma missão como cristãos, como discípulos, e é buscar e salvar ao perdido, amém? Então, como vamos, como igreja, como grupo aqui na zona centro-sul, salvar mais pessoas? Eu tenho 3 pontos para nós hoje, amém? Então o título da aula hoje seria Como salvar mais pessoas, amém? Tenho 3 pontos hoje. Vou falar de coração, sabedoria e fé, amém? Coração, sabedoria e fé. São 3 coisas que precisamos para honrar a nosso Deus, amém? Então, primeiro vamos a orar a Deus, amém? Vamos fazer uma oração e vamos estudar a sua palavra, amém? Oremos. Pai do céu, obrigado por este domingo. Obrigado por podemos estar juntos aqui para estudar a tua palavra. Pai, obrigado que não tem nada mais importante que honrar o teu nome. Não tem nada mais importante que louvar o nosso Senhor Jesus. Pai, te amamos, ajuda-nos a cada vez estar mais perto do Senhor. Pai, perdoa-nos os pecados e ofensas e ajuda-nos a estar muito enfocado em Ti. Pai, te amamos e oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Como estar mais focados? Primeiro ponto, coração. Vamos a Atos, capítulo 13. Vamos lá. Atos, capítulo 13. Em Atos 13, vamos ler aqui um pouquinho sobre Paulo, né? Atos 13, versículo 4. Coração. Atos 13, 4. Fala assim, a palavra de Deus. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas
João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até chegar a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava mágia e era falso profeta. E Paulo estava viajando e pregando a palavra de Deus, amém? E quando ele estava viajando e pregando a palavra de Deus, ele foi a Pafos, como fala aqui. E lá, como eles pregavam usualmente, eles pregavam primeiro nas sinagogas judaicas. Depois que não receberam eles a palavra de Deus, iam aos gentios, amém? Então aqui vemos que ele chegou lá e ele viu um falso profeta cual nome era Bar Jesus. Bar significa filho, na verdade. Então, o nome dele era filho de Jesus, basicamente. Vamos ver o que acontece aqui. Versículo 7. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Bernabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Amém? Se você é culto, você quer ouvir a palavra de Deus. Amém? Versículo 8. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé, o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente a Elimas e disse: filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de pervertir os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, é incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. Amém? Então aqui Paulo, ele está pregando a palavra de Deus. Este Elimas, que se chama Bar Jesus, ele está tratando de dissuadir as pessoas para ser verdadeiros discípulos. E que faz ele? Fala que o Espírito Santo veio sobre Paulo, e Paulo ficou, olha isto, esta palavra, indignado. Que indignação? Ele teve uma raiva interna, não? Ele falou: isso não deve ser assim. Ele tem que ser um discípulo por causa. E ele falou: você não é, Elimas, o filho de Jesus. Você é o filho do diabo. Forte, não? E como ele tinha os dons miraculosos, ele falou: você vai ficar cego por um tempo. E ele ficou cego. O procônsul ouviu a palavra de Deus e se convertiu. Amém? Qual é o ponto aqui? Paulo viu algo mal. Ele viu algo mal. Ele não se desanimou. Ele não ficou com tristeza, depressão. Ele ficou com indignação. Ele falou: isto não deve ser assim. Amém? Tem que ser diferente. E um ponto muito importante para nós como discípulos é ter indignação. Uma indignação interna quando existe pecado. Agora, quando você fala com as pessoas, tem que falar com amor, amém? Mas você tem que ter uma indignação, tem que molestar você em teu coração. Você entende? Muito importante ter isso. Com nós agora, por exemplo, com tantos estudos bíblicos e pessoas não se salvam, você tem que ter indignação. Tem que falar: nossa, o que está acontecendo aqui? Temos que fazer algo diferente, amém? Temos que ter indignação e não desânimo e não tristeza. Temos que ter uma indignação. Ainda quando você peca você mesmo. Quando você peca você mesmo, você não é para você estar desanimado, para você estar mal com Deus. Não, é para você arrepender-se, ter indignação e falar: nossa, eu não quero pecar mais, eu vou fazer agora a vontade de nosso Deus. Amém? Não rendir-se mais ao pecado. Às vezes pecamos e falamos assim: nossa, pequei? Então, vou pecar mais, porque já não vou mudar mais. Han pensado assim alguma vez? Mas a verdade, quando você peca, tem que ter indignação. Nossa, a graça de Deus me cubre ainda, eu me vou arrepender
eu vou ficar indignado comigo mesmo e vou fazer a vontade de Deus, amém? Então o que temos que fazer, irmãos? O que primeiro temos que fazer é ficar indignados. Nossa, isso não vai acontecer. Vamos salvar almas, amém? E ver o que Deus nos está ensinando. Então o primeiro ponto muito importante, é ter indignação, amém? Então eu quero animar vocês com isso. Segundo ponto que vamos ver hoje é ter sabedoria. Sabedoria. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, ao 6, fala que a sabedoria vem de Deus. Quando você ora a Deus, a Bíblia fala, Ele te dá quê? Sabedoria. Olha aí na Jó, capítulo 33. Jó, antes de Salmos. Uma escritura muito interessante aqui. Jó, capítulo 33. Jó, não, Alberto. É difícil essa palavra é difícil para mim, né? Porque em espanhol você não tem vocais abertas. Jó. Eu falaria ho. Em espanhol, ho. Então, Jó, capítulo 33, versículo 14, amém? Olha o que fala aqui. Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Então aqui fala que Deus nos está falando sempre, mas o problema é que não percebemos. Deus é um Deus ativo em nossa vida. Ele nos fala especialmente por meio das circunstâncias em nossas vidas, amém? Mas o problema é que nós não nos damos conta. Por exemplo, aqui fala duas maneiras que nos fala, versículo 15. Em sonho ou em visão, durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, Ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova a sua alma. Às vezes Deus pode falar ainda por sonhos. Não sei se você alguma vez tem tido um sono que você peca no seu sono. E você em seu sono pensa que não está sonhando, pensa que é a verdade. E depois você acorda e fala, graças a Deus que era um sono. Aconteceu com você alguma vez? Então, eu acho que isso é Deus falando-nos para que tenhamos gratidão e não caímos mais em pecado, amém? Então, Deus nos está falando. Outra maneira que nos fala aqui, versículo 19. O homem pode ser castigado no leito de dor, com os seus ossos em constante agonia, sendo levado a achar comida repulsiva e detestar na alma sua refeição preferida. Já não se vê sua carne e seus ossos, que não serviam, agora aparecem. Sua alma aproxima-se da cova e sua vida dos mensageiros da morte. Deus nos fala às vezes por doenças. Às vezes você fica doente e é Deus falando de algo. Talvez o que você está falando tem que ter mais sabedoria e cuidar de você, amém? Ou talvez não, talvez Deus te dá algo para quê? Para ensinar algo. Um acidente, pode ser ainda alguém ser roubado. Deus sempre nos está falando, amém? Mas nós, o problema, nós não nos damos conta. Então, o que nos está ensinando Deus com o que aconteceu essas últimas semanas? Eu acho várias coisas. Vou falar várias coisas práticas que podemos fazer agora, amém? Número 1, quando estudamos a Bíblia com nossos amigos, muitos param de estudar a Bíblia porque eles recebem perseguição. Eu noto isso. Perseguição dos familiares, dos pais, perseguição doutrinal também. E às vezes fazemos os estudos, temos uma sequência dos estudos bíblicos. Se você não está visitando, nós estudamos a Bíblia com os amigos, amém? E temos uma sequência que fazemos estudos bíblicos. E temos um estudo chamado perseguição, lembra? Mas o que eu acho, especialmente para universitários e pessoas e solteiros mais jovens, é bom fazer o estudo de perseguição antes. Por exemplo, depois do estudo discipulado, é bom fazer perseguição. Não pode fazer todo o estudo, porque ao final fala de plano de salvação, mas pode fazer uma adaptação do estudo de discipulado para
para já introduzir o tema da perseguição à pessoa que está estudando a Bíblia. Amém? Eu acho que isso não vai ajudar. Depois do discipulado, fazer o estudo de perseguição. Segunda coisa é, com tu amigo não cristão, que tu amigo não cristão te ajude em estudos bíblicos também. Vários universitários têm feito isso é muito sábio. Tu amigo que está estudando a Bíblia, ele quer agradar a Deus, amém? Então, por que não que ele acompanhe você no estudo bíblico? Quando ele acompanha você ou ela no estudo bíblico, duas coisas acontecem. Número um, ele estuda de novo por osmose, entende? Entra outra vez para ele, amém? E número dois, ele se está treinando para fazer a vontade incrível, animante de Deus, amém? Que ajudar outros a convertir-se. Ontem eu estava falando com um irmão que me falou: nossa, estou estudando, trabalhando, não tenho tempo para fazer estudos bíblicos. E quando você não faz estudos bíblicos, algo está faltando na sua vida, amém? Então eu quero animar-te. Talvez o que podemos fazer é nossos amigos estudar a Bíblia com outros amigos. Número 3, que nossos amigos não cristãos trouxem visitas também, amém? Isso é muito sábio. Sei que lá no Unifest que aconteceu, como a Bia está sozinha lá, ela tem várias meninas estudando a Bíblia, algumas das meninas trouxem outras meninas para estudar a palavra de Deus, amém? Então, muito importante isso. Outra coisa que nos pode ajudar é como falei no domingo passado, é que nossos amigos venham à igreja. Quando eles vêm à igreja, eles veem o amor, eles veem a João 13, 34 e 35, que fala: tu saberás que somos discípulos por o amor que têm os uns aos outros, amém? Muito importante. E número 5, nós temos um evento agora, graças a Deus, trabalhando por meio de Lia, de Mercy cada mês, verdade? O evento de Mercy é um evento para ajudar aqueles que estão mais necessitados. E um evento incrível de poder ajudar pessoas que, órfãos, não? E de todas as idades. E é muito importante também ajudar nossos amigos que estão estudando a Bíblia, ir lá. E eles verem: nossa, temos que ajudar também aqueles que estão necessitados, amém? Então estas coisas são coisas que eu orei e falei com irmãos sobre sabedoria. O que podemos fazer para que os estudos bíblicos que temos não vão embora? Porque às vezes os estudos bíblicos são como areia. Você toma areia nas suas mãos e areia, entende? Você vai por os dedos. E acontece isso às vezes conosco, com nossos estudos bíblicos. Por quê? Porque às vezes falta um pouquinho de sabedoria, amém? Então, primeiro temos que ter coração, amém? Depois temos que ter sabedoria. Hoje aqui em Romanos 8, 28, o que fala a palavra de Deus. Romanos 8, 28 fala: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que o ama, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, amém? Deus é incrível. Deus é um Deus ativo em tua vida. Em todas as coisas, Ele age para teu bem, amém? Pode ser bênçãos e pode ser coisas ruins. Se você tem fé e você decide ver a Deus dessa maneira, todas as coisas em tua vida agem para teu bem, amém? Ontem tivemos um devocional de casais, amém? E o casal mais jovem lá é Wellington e Janaína, amém? Mas temos outro casal que é bastante jovem também, que é da Zona Leste, Luiz e Simone, amém? E Luiz, na verdade, é um mês mais jovem que Wellington, amém? Mas é incrível ver ainda casais jovens como eles, amém? Enfocados em melhorar seu matrimônio, amém? Então Deus permite esse tempo de casais para animar aos casais, amém? Então Deus age em todas as coisas para o bem daquele que o ama. Então o segundo ponto que precisamos é sem dúvida, sabedoria. Vamos ver nosso terceiro ponto e último ponto hoje, amém?
Hemos falado de coração, hemos falado de sabedoria, e agora vamos falar do terceiro ponto, que é ter fé. Amém? E tem um ponto que eu vou repetir, que falei com os homens a quarta-feira. Precisamos ter fé. Amém? Vamos a Marcos, capítulo 6. Em Marcos, capítulo 6, vamos ler aqui no versículo 24. Marcos 6. Vamos lá. Marcos 5. Marcos 5, 24. Coloquei 6 na minha folha, mas tudo bem. É Marcos 5, né? Marcos 5, 24. E ele foi com ele aqui. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Então, Jesus estava caminhando e ele tinha uma grande multidão que o seguia e o comprimia. É como você estar no metrô na hora de trânsito, né? Então, imagina, eu às vezes estou no metrô e não posso me mover as mãos, eu tenho que estar assim, não posso mover nada, não? Estou com minha mochila assim, não? Mas Jesus estava sendo comprimido, porque muitas pessoas seguiam ele, amém? Vamos ver o que acontece quando ele está sendo comprimido. Versículo 25. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vivia sofrendo de hemorragia. Ela padecia muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Paramos aí um segundo. Esta mulher tinha uma doença ruim e ela gastou todo o seu dinheiro, não? Com os médicos. Imagina, você gasta todo o seu dinheiro com os médicos, mas em vez de melhorar, o que passou? Piorou. Imagina, ela foi aos médicos e gastou todo o seu dinheiro e em vez de melhorar, piorou. Versículo 27. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. Amém? No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, e virou-se à multidão e perguntou, quem tocou o meu manto? Paramos aí um segundo. Quando essa mulher ficou curada, Jesus sentiu algo. O que sentiu Jesus? Que de ele havia saído o quê? Poder. Nós não somos Jesus, amém? Somos pecadores. Mas ainda nós, quando estudamos a Bíblia com alguém, quando compartilhamos nossa fé, quando estamos em um tempo discipulado intenso, amém? Quando temos uma prova, de nós sai poder. Quando você está no estudo bíblico, ajudando um irmão, quando está com um discípulo ajudando ele, de você sai poder e você fica fraquinho. O que precisa você? Precisa mais poder. Precisa ter um bom tempo com Deus, amém? Temos que encher-nos espiritualmente. Tem discípulos, às vezes, que eles se queimam. Eles compartem sua fé, eles estudam a Bíblia com pessoas, discipulam pessoas, mas não têm um bom relacionamento com Deus. Quando isso acontece, você sai poder, mas não se está preenchendo outra vez com Deus, amém? É muito importante preencher-nos com nosso Deus, amém? Sigamos lendo. Versículo 30. No mesmo instante, Jesus percebeu que ele havia saído do poder. E para a multidão perguntou, quem tocou o meu manto? Responderam, os seus discípulos. Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem me tocou em mim? Então imagina, ele estava aglomerado, não? E muitas pessoas ao redor dele, e ele pergunta aos meus discípulos, a quem me tocou? E os discípulos falam, não sabe. Sabemos que você faz milagres e tudo essa coisa, mas Jesus, muitos estão tocando, né? Mas ele perguntou, mas Jesus continuou, 32, olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo
que lhe tinha acontecido, aproximou-se, postrou-se a seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe a verdade. Então ele lhe disse: filha, e ele falou, eu acho muito legal aqui, a sua fé a curou. Vai em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? É incrível. Todo mundo estava tocando ele, mas somente uma pessoa tocou ele. E temos um princípio bíblico. Você pode estar na igreja, mas não está perto de Jesus. Você pode estar ao redor de Jesus. Pode estar com irmãos, com a igreja crescendo, batizando, mas você não está perto de Jesus. A proximidade de Jesus física não determina que você está bem com Deus. Seu relacionamento com Deus é o que determina que você está bem com Deus. Amém? Então, às vezes acontece conosco. Estamos na igreja, estamos com os irmãos, mas estamos perto do corpo de Cristo, que é a igreja. Mas não estamos fortes com Deus, porque não estamos tocando a Jesus. Como tocou esta mulher a Jesus? Tocou a Jesus por meio da sua fé. Qual foi a fé dela? A fé dela foi esta: se eu tão somente tocasse o manto, eu ficarei curada. Ela acreditou isso no seu coração antes de tocar ele. Depois ela, imagina, ela moveu pessoas, outra pessoa pegou ele e ele tratava de chegar a Jesus, mas Jesus estava cheio de pessoas. Talvez ela se tirou no chão aí, não? E depois aí tocou ao final. Tocou o manto, não? E ela ficou curada. O que precisamos nós para fazer a vontade de Deus? Precisamos ter fé. Acho que nos falta fé como grupo. Que é fé? Acreditar que Deus vai trabalhar. Amém? Porque não por você, mas por a natureza mesma de Deus. Você e eu temos que acreditar que Deus vai trabalhar em tua vida. Que não tem nenhum problema que Deus não pode solucionar. Não tem nenhuma situação que Deus não pode mudar. Não tem nenhum ministério que Deus não pode dar fruto nesse ministério. Amém? O que aconteceu conosco? Tivemos muitos estudos, nos batizaram e vocês estão desanimados. Mas eu quero animar-te. Esse é o pecado. O que temos que estar é animados. Amém? Porque nossa fé não vem dos estudos bíblicos. Nossa fé vem de nosso Deus. Amém? E não importa como estão as coisas. Se você tem fé, Deus vai fazer milagres. Amém? Então quero inspirar-te hoje. E quero dar-te fé hoje. Quero animar-te hoje a ter fé. No seu bate-papo, você pode salvar almas. O que precisa você é ter fé. Na sua família, pessoas vão salvar-se. O que você precisa é ter fé. No seu trabalho, pessoas vão salvar-se. O que você precisa é ter fé. Na sua universidade, Deus vai salvar pessoas. O que você precisa é ter fé. Não tem que ver os problemas. Tem que ver a Jesus e não os problemas. Essa mulher tinha muitos problemas para chegar a Jesus. O problema é que Jesus estava aglomerado. Mas ela, doente e tudo, ela moveu pessoas. Para quê? Para chegar a Jesus. Irmãos, não é hora de estar desanimados. É hora de estar inspirados, amém? E enfocados para com Deus. Então, vou terminar com isto. Um discípulo de Jesus, quando as coisas estão ruins, se anima. Naturalmente, quando temos um problema, uma dificuldade, nossa natureza é de desanimarmos. Não é assim? Quando temos um problema, nós animamos, não? E perdemos fé um pouquinho, talvez faltamos um culto, talvez não temos tempo com Deus. Essa é a natureza do ser humano. Mas a natureza de um discípulo é de não ver o problema, mas ver Jesus. Amém. Eu quero animar-te a ter essa convicção. Quando as coisas estão ruins, é quando você tem que animar-se mais. Quando as coisas estão mais problemáticas, amém, aí estou eu. Porque Deus vai usar para fazer uma diferença. Porque é verdade, quando as coisas estão bem, você precisa de muita fé? Não. Quando estamos batizando, quando irmãos está tudo bem espiritualmente, você, que bom, Deus está trabalhando. Mas quando as coisas são ruins,
Aí quando você, o discípulo de Jesus, opera. Amém? Enquanto mais pior está a coisa, mais animado você tem que estar. Amém? Não que você está buscando esses tempos, amém? Mas quando Deus dá esses tempos a você, você tem que animar-se, inspirar-se, estar mal. Amém. Este é um bom tempo. Este é o melhor tempo do ministério. Agora que as coisas estão um pouquinho mais difíceis, os irmãos estão desanimados, outros irmãos estão fracos. Amém. Aí estou eu. Por quê? Não por eu, mas por nosso Deus. Amém? E quero animar-te a não pensar como pensa o mundo. O mundo vê problemas e se desanima. O discípulo vê problemas e se anima. Por quê? Porque sabe que Deus está falando com ele para a glória dele e para ajudar aos discípulos. Amém? Irmãos, eu quero animar-te hoje a entender que, basicamente, o que precisamos hoje? 3 coisinhas. Número 1, precisamos ter coração. Em vez de indignar-te, indignar-te. Número 2, precisamos ter sabedoria. Orar a Deus, falar com irmãos. Quem nos está ensinando Deus? E número 3, a mais importante de todas, precisamos ter fé. Amém? Um homem, uma mulher de Deus se anima. Seus olhos brilham mais quando os problemas acontecem. Amém? Por quê? Porque entende que Deus está trabalhando. Amém? Irmãos, vamos sair daqui hoje e ter uma fé para conquistar esse mundo para Jesus. Amém? Para isso é glória a Deus. Amém. Bom dia a todos. Esse é o momento da Santa Ceia, momento de lembrarmos do sacrifício de Cristo. E temos que ter um sentimento de gratidão, entender o que é a graça de Jesus. Quando nós não conseguimos entender a graça de Jesus, estamos sendo orgulhosos. Há 2 tipos de orgulho. Vamos aqui comigo numa escritura em João 13, versículo 2. Versículo 2 em diante. Estava servindo o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro e lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Nossa, que escritura, não? Então, aqui Jesus demonstra o conceito da graça para os discípulos. Jesus veio para servir os seres humanos, dando a sua vida por eles. O que significa entender a graça? O que significa ser humilde diante de Deus? É entender isso, que Jesus veio servir. Porém, Pedro aqui, ele tem 2 tipos de consciências diferentes que nós podemos ter também. Primeiro, ele rejeita a graça de Deus. Ele fala assim: Não, Senhor, não precisa me lavar. Eu não quero, eu não sou digno disso, eu não mereço. Mas Jesus fala: Não, você precisa. Para ter parte comigo, você precisa que eu lave o seu pé. Aí depois ele vai para o outro oposto. Então eu quero que você lave também, eu entendo. Ele quer mais do que Jesus estava oferecendo. Então, por exemplo, quando chega o nosso aniversário, é bom ganhar presente, não é?
Ou a Páscoa está vindo aí, é bom ganhar chocolate. Eu gosto de chocolate, vocês também? É muito bom, não? Aí a pessoa chega para você com um ovo de Páscoa e fala assim, não, eu não sou digno disso, não, eu não quero, não vou aceitar. Não, mas eu trouxe de coração para você, eu quero te dar esse presente. Não quero. A pessoa não se sente ofendida quando acontece isso? A pessoa deu todo o coração para dar um presente para você. Agora pensa o caso oposto. A pessoa vem com o ovo de Páscoa da garoto e fala, não, eu gosto de Ferrero Rocher. Garoto não, eu quero Ferrero Rocher. O outro oposto também é terrível, não? Como a pessoa vai se sentir? Imagina. Olha como Jesus estava se sentindo aqui. A pessoa que não entende a graça de Deus, ela é orgulhosa de duas formas. Ou por insegurança, com a consciência culpada demais, ela rejeita a graça de Deus. Ela é insegura. Ela confia em si mesma, mas se frustra. O outro oposto da pessoa orgulhosa é a soberba. Aquela pessoa que não aceita só a graça de Deus, mas ela quer mais do que isso. A graça não é suficiente. Então a pessoa que entende a graça de Deus, entende que ela é necessária e suficiente. Então o orgulhoso por insegurança, ele rejeita a graça de Deus, e o orgulhoso por soberba, ele abusa da graça de Deus. Tem que pegar o meio termo aí. A graça para nós tem que ser necessária e suficiente. Muitos aqui podem ter vindo com a consciência culpada demais por algum pecado da sua semana. Como por exemplo, falta de fé. Eu fui um deles. Eu tive falta de fé nessa semana. Eu quero abrir aqui para a igreja. Mas eu quero me arrepender e eu quero avançar os estudos e ter confiança em Jesus, olhar para Jesus. Outras pessoas podem ter vindo aqui uma consciência enganada. Espera mais do que a graça de Deus. Espera um namoro na igreja. Espera uma condição financeira melhor. Jesus veio para dar graça. Isso tem que ser suficiente para você. Pode acontecer o que for. Mas a graça é o que você precisa. Amém? Então eu quero inspirar todo mundo aqui a equilibrar a sua consciência. Ter uma consciência nem insegura, nem soberba, mas uma consciência humilde para com Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse momento, Senhor, que podemos refletir sobre o sacrifício de Jesus Cristo e pensar na graça maravilhosa. É suficiente para nós, Deus, necessário e suficiente a sua graça. E obrigado por ter mandado o seu Filho por nós. E perdoa os nossos pecados, Pai, que possamos, assim como Jesus serviu aos discípulos, servir uns aos outros aqui no corpo de Cristo, Pai. Então, comermos do pão, lembrarmos disso, e quando bebemos do vinho, lembrarmos do sacrifício de Jesus Cristo e perdoamos os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como nosso Deus? Me treina pra lutar, me mostra onde devo sempre andar. Glórias ao nome do Senhor. Me treina pra lutar, me mostra onde devo sempre andar. Glórias ao nome do Senhor. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como nosso Deus? É força e proteção. Ele é a torre de libertação para quem confia no Senhor. É força e proteção. Ele é a torre de libertação para quem confia no Senhor. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como nosso Deus? Me treina pra lutar, me mostra
Amém, irmãos. Então, espero que estejam animados, irmãos. Eu vou ler uma escritura agora para nossas ofertas, mas ao mesmo tempo vou dar a vocês os avisos para esta semana. Amém? Os avisos que temos para esta semana vamos ter um culto lá no hotel, amém? Vai ser muito bom. E esta semana é culto de mulheres, amém? Então vai ser bom o culto de mulheres e vamos estar lá no novo hotel, amém? Então, vamos também orar por a comida, amém? Temos alguma comidinha aqui para comer depois, amém? Então vamos orar, vamos ver uma escritura aqui, em Colossenses 3, versículo 23. Colossenses 3, 23. Para tudo o que fizeram, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Amém? O contexto da Escritura é de trabalho, fazer o trabalho de todo o coração, mas podemos aplicar também a oferta. Quando damos a oferta, irmãos, damos de todo o coração, porque não estamos dando aos homens, estamos dando a Deus. Amém? Nós estamos dando ao nosso Deus. E depois se administra a oferta para suprir necessidades da igreja. Amém? Então quero animar-nos nesse momento para dar a oferta de todo o coração. Amém? Então vamos orar a Deus, vamos orar por a oferta e também vamos orar por nossos alimentos que temos aqui para ter um ótimo convívio depois. Amém? Oremos. Pai dos céus, obrigado por esse culto hoje, Pai. Obrigado que podemos estar juntos para adorar nosso Deus. Pai, obrigado por a Santa Ceia que tivemos, Pai. Tocou meu coração, Pai, que ser um momento humilde. Pai, agora nesse momento oramos por a oferta, Pai, que seja de teu agrado, que te vamos dar. E também, Pai, oramos por nossos alimentos aqui, que alguns irmãos trouxeram, que sejam bons para nós, Pai. E, Pai, estamos muito contentes de poder estar no teu reino. E oramos todos em nome de Jesus. Amém. Então, prestando atenção na página número 6, que é o último celeste. Terceiro doce canto gozarás de alegria cada dia, embora provas e tristeza enfrentarás. Amém, irmãos, vamos ter um último convívio, amém? Amém.